Estamos aqui hoje para gravar o quinto episódio, quinto capítulo do podcast Barraqueiras. Barraqueiras você já sabe, mas não custa nada te repetir. É porque é assim que a imensa maioria das mães atípicas é chamada, é referida. Porque a maioria delas tenta algo que deveria ser direito para o filho e é negado uma vez. Tenta novamente e é negado duas vezes. Tenta 3 vezes e é negado pela terceira vez. Chega uma hora, gente, que ninguém aguenta. E aí chega uma hora em que a gente explode. Explode porque os direitos dos nossos filhos estão sendo negados. E aí nessa hora eu não vejo outra coisa, a não ser de fato exigir com mais energia, cobrar com mais ênfase. Isso é chamado de barraco, porque não quer atender. Mas de fato, a única coisa que a gente quer é que os nossos filhos sejam atendidos adequadamente no tempo certo, como a lei determina. Mas, para o episódio de hoje, eu tenho a felicidade de receber aqui duas mulheres que eu respeito muito. Respeito e admiro demais. Aqui do meu lado, Sueli. Sueli é uma mulher extraordinária e encantadora, que eu queria que ela mesma se apresentasse e falasse um pouco sobre o contexto da filha dela. Sueli, com você. Eu me chamo Sueli, sou a mãe da Esté. E a Esté nasceu com o transtorno autismo, hiperatividade, TOD, TDAH. É muita coisa, né? Bem blindada. Eu vou repetir. Transtorno do espectro do autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno opositor desafiador. E eu queria que você, que não convive com esse contexto, imaginasse, só imaginasse, como é um dia na vida da Sueli. Mas agora a gente vai conhecer a minha outra convidada. Eu queria que você se apresentasse, querida. Bom dia, meu nome é Lenise, sou mãe de Arthur e Bernardo. Arthur também, né, tem um transtorno de espectro autista e Bernardo também. Assim, a gente leva, né, um dia após o outro. Não é fácil, se você dizer que o autismo é fácil, não é. Mas a gente vive um dia após o outro. A gente não pede paciência, eu não peço paciência, eu peço sabedoria. Sabedoria para lidar com cada dia. Viver um dia após o outro. Você tem dois, Bernardo e Arthur. Me conta um pouquinho da história do Bernardo. Bernardo, a história do Bernardo é bem interessante. Eu sofri muito com o Arthur. Em questão de sono, em questão que o Arthur chorava muito. O Arthur nem dormia, nem à noite, nem de dia. Ele chorava e o Bernardo não. O Bernardo ele não chorava, o Bernardo era uma criança, no meu ver, normal, como se diz normal. Então, eu achava que ele não tinha autismo. Aí nas consultas de rotina com a doutora Sara, ela pediu para levar Bernardo. Aí eu disse, não, ele não tem nada não. Não, traga. Aí a terceira vez foi que eu levei. Aí ela, ele não é diagnóstico não, o Bernardo também tem autismo. Aí eu, mas esse menino é totalmente diferente do outro. Ela disse assim, o autismo ele não é igual na mesma criança. Então, o Bernardo é o mais novo, Mais novo. diagnosticado como transtorno do espectro do autismo. Exatamente, Bernardo. E o Arthur? Também. Fala um pouco do Arthur. Arthur, falar de Arthur é bem complicado. Porque Arthur, eu sofri muito, porque tem essa questão do sono, ele não dormia, nem durante o dia, nem à noite, ele chorava muito. Ele não comia. Eu fazia cinco tipos de comidas para ele comer uma. Tinha vez que ele passava o dia só comendo pão e água. Arthur para mim ou até hoje, Arthur para mim é um desafio. Ele tinha a questão também do xixi, que ele não tinha o entendimento, né? Então, onde ele chegava, ele fazia. A gente perdeu muito. Foi perdendo sofá, porque onde ele estava, ele fazia, que ele não tinha o entendimento. Aí, com muita persistência, a doutora Sara dizia, a neuropediatra, ele é capaz. Era Sara Pinheiro, neuropediatra.
Agradeço muito a Deus e a ela, segundo o Senhor, ter entrado nas nossas vidas. Aí ela dizia, ele teve entendimento. Insista no xixi. Eu consegui. De ele ir com uma mãe que tem um filho que se acha normal, bicho, agora para nós é uma vitória. Então ele conseguiu. Aí a parte do cocô, quando ele era a vez de ele fazer o cocô, ele ficava se escondendo, porque ele não queria. Aí, com muita persistência, o mais difícil foi essa parte, mas ele conseguiu. Hoje, ele vai sozinho ao banheiro, faz as necessidades dele. Quando ele quer comer, ele já fala, ele mesmo vai buscar coisa que antigamente ele não só chorava. Aí eu tinha que adivinhar o que é que ele queria comer. Qual a idade do Arthur? Arthur tem 8 anos, E o Bernardo? tem 6. Não sei se está claro para vocês. Criar filhos é a tarefa mais difícil do mundo. Não entendo nada que seja mais complicado do que criar filhos. Agora, criar filhos neurodivergentes é muito mais difícil. Agora, criar 2 filhos atípicos, gente, é absolutamente desgastante. E quando os nossos filhos conseguem vitórias pequenas, como fazer xixi, cocô no banheiro, isso para nós não tem preço. Não tem preço. Para mim não tem preço. Era algo. A gente tem que trabalhar com a realidade. Era algo para mim muito distante. Para mim era muito distante e eu consegui dormir uma noite de sono. Era algo que eu pensei que eu tão cedo que eu não ia conseguir, devido essa questão que o Arthur tinha do sono. Mas Deus abençoe, a gente conseguiu. E também essa, de ele ir ao banheiro fazer a necessidade dele sem eu estar chamando. Era uma realidade muito distante. E hoje eu vivo essa realidade. Benza Deus. Adeus. Graças. Sueli, fala um pouco mais da Esther. Como é que ela estava? Como é que ela está? Qual foi o seu grande desafio? Bem, a Esther, como eu costumo dizer, foi um presente que eu ganhei de Jeová, né? É o meu grande presente que eu ganhei. Conte. Então, quando ela foi diagnosticada, havia suspeita, né? Mas ela foi diagnosticada no tempo certo, que foi com 2 anos, e a partir do momento que ela foi diagnosticada, eu já corri atrás das terapias, mas infelizmente não conseguia. Eu na luta e não conseguia. E a Estezinha era uma criança que ela se machucava, ela se batia a cabeça na parede, batia no chão, andava na ponta do pé, virava de um lado para o outro, girava, girava. Então, existia muitas características presentes nela que eu percebia que aquilo não era fácil, né? Mas aí, com a ajuda de Jeová, eu conheci a Escola da Natureza e recorri para cá. Então, a partir do momento que ela começou a fazer a ecoterapia, essas coisas que tinha presente nela foi desaparecendo, principalmente a questão da verbalização, que ela não verbalizava e também não comunicava. Que era o meu sonho, né? Eu ouvia a palavra mamãe e papai. E o tempo passando e essa menina não. Mas a partir do momento que ela veio para cá, aí eu comecei a ver a evolução nela, né? Principalmente na questão da fala. E eu recordo perfeitamente o primeiro dia que a senhora me disse que a coisa que mais queria era que a Esther dissesse mamãe. Esther é um presente de Jeová. Esther é uma filha do coração. Esther tem uma história bem complexa antes de conhecer Sueli. E além de tudo, ela veio com transtorno. 3 meses depois, com o tratamento com os cavalos, no meio da natureza, a Esther andou a falar. E hoje ela fala? Fala, com certeza. E se comunica muito bem. Mesmo que um papagaio na areia quente. E é a coisa mais linda. É importante também frisar que a Esther tinha uma tolerância à frustração baixíssima. Quando alguma coisa não era possível, era negada, ela entrava em crise. E hoje, com a graça de Deus, essa tolerância está aumentando cada vez mais. E Esther é uma menina linda, inteligentíssima. Sabe o que faltava para ela? Tratamento.
terapia. Você buscou muito por isso? Busquei, com certeza. Foi-se um ano eu tentando, né, ser chamada, né? Aí, por conta da demanda, né, que o que falavam para mim assim, a demanda era grande, tinha que ter paciência, tinha que esperar. Então, quando fez aliás, antes de chegar o ano, aí foi quando eu conheci a Escola da Natureza. Aí eu trouxe, aí quando ela foi chamada, ela já foi chamada depois de um ano. Então, se eu tivesse esperando, a situação dela teria piorado cada vez mais. Até hoje tem que idade? 6 anos, fazer passo. Gente, você consegue entender o que significa esperar um ano de tratamento para uma criança que tem grande dificuldade neurológica? Um ano é muito tempo. E a ciência prova que quanto mais cedo a gente diagnosticar e mais cedo a gente começar a tratar, mais sintomas vão ser diminuídos. E uma criança que porventura estivesse no nível 3 de suporte, ela pode regredir para o nível 2 e o nível 1. Ao ponto em que, apesar de ser autista a vida toda, ela pode não evidenciar nenhum sintoma, sem que necessariamente ela tenha que usar máscaras. O que é mais importante para o teu filho Arthur hoje? Mas o meu filho Arthur hoje são as terapias. Terapias. São. E quais são que ele faz hoje? Hoje o Arthur faz terapia na Quirais, porque por aqui eu não consegui. Faz na Quirais desde os 3 anos. O Arthur hoje tem 8 anos, desde os 3 anos o Arthur faz terapia. Vai fazer um ano em outubro que ele faz aqui na Escola da Natureza. Um ano. O Arthur do ano passado, o Arthur de hoje, ele é outra criança. Ele é outra criança porque ele tinha um sono agitado. Ele dormia a noite toda, mas ele passava a noite rolando na cama. Aí ele antigamente, ele não, como você falou, ele tinha a frustração, ele não sabia esperar. Se ele dissesse não, ele, pronto, para ele ali acabou. Hoje não, Arthur, tenha calma que eu vou fazer. Ele sabe ali, sabe um pouquinho, espera. Ele está se comunicando melhor. Mas tudo isso eu creio que é uma junção. A gente mudou ele de escola. Hoje o Arthur está numa escola que ele é acolhido do porteiro a acompanhante. Ele é incluído, em todas as atividades, porque quando meu filho ele estudava na rede municipal desse município, ele não é incluído em nada. Ele foi estudar na rede municipal de outro município e ele foi incluído na festa junina. Participou de todos os ensaios. Para outra mãe é uma bobagem, né? Mas para a gente, uma criança que não conseguia estar no meio de multidão, questão do barulho, que ele tem sensibilidade auditiva, e hoje ele consegue. Então, tudo é uma junção da família, da terapia lá do Aquiraz, da terapia daqui do Dr. Reis e da escola. Então, tudo isso tem que caminhar junto. Tudo. E uma coisa, ano passado, quando eu vim aqui, eu estava no meu limite, estava desesperada porque a escola onde ele estava não ajudava. Eu não estava vendo resultado só na terapia do Aquiraz. E eu vim para cá me socorrer aqui. Eu lembro que o senhor me disse uma coisa: eu atendo seu filho, mas só se você tirar ele do salão. E a partir daquele dia, o meu filho, eu tirei ele do salão. Também devido a isso, eu creio também devido à evolução dele, foi a retirada da tela. Porque eu não me pode, se quiser me julgar, pode me julgar. Para mim ter um pouco de paz, sossego, eu dava o celular. Porque ele passava o dia todo chorando. Chorando, porque ele queria, para mim ter um pouco de sossego, eu dava. Só que aquilo acabava comigo como mãe, aquilo me destruía, porque eu via ele naquilo e eu sabia que aquilo não era bom para ele. Então, quando eu vim para cá, eu vim procurando, tipo assim, um refúgio. Algo que me ajudasse
eu tirar o meu filho da tela. Porque eu sozinha eu não estava conseguindo. Eu não estava. Quando eu vim pra cá, que eu vim com meu esposo, o senhor disse: eu atendo seu filho se você tirar ele do celular. E a partir daquele dia eu tirei meu filho do celular. Foi difícil? Foi. Não foi fácil. Se vocês verem uma criança passar umas 3 semanas chorando, teve hora de vontade de dar? Teve. Mas eu lembrava. Eu não vou dar porque isso vai passar. E hoje passou. Hoje ele vê o celular, ele nem pega. Graças a Deus. Mas eu quero salientar uns pontos importantes que você falou. Nós estamos no município de Pindoretama, região metropolitana de Fortaleza, no interior do Ceará. E aqui uma evidência de uma mãe que teve que buscar terapias em outro município, que teve que buscar escola em outro município. Não fosse todas as dificuldades que ela passa, ela ainda tem que ter um custo com deslocamento, com transporte, para que os direitos do filho dela fossem atendidos. É lamentável, é vergonhoso. Mas aí você falou uma coisa também bem importante. Não é uma coisa ou outra, ou outra, ou outra, é um conjunto de fatores que vai determinar a evolução dos nossos filhos. E a primeira de todas é Deus. A segunda, família, gente. Família funcional, organizada, estável e segura faz toda a diferença. E aí vêm as terapias e a escola. Esse conjunto de fatores pode dar aos nossos filhos uma qualidade de vida imensamente melhor. O que no final das contas vai trazer sossego para a gente. Mas já que você falou de escolas, Sueli tem umas experiências que não foram muito boas com escolas, né, Sueli? Tu pode contar a história da Esther na escola? Uhum. A experiência que eu tive ruim foi no bimestre passado, né? Por conta do TOD, da hiperatividade, né? Por conta de algumas coisas que aconteceu, aí a minha filha ela foi dopada na Alô? escola. Como assim? Doparam ela Dentro da instituição? dentro da escola. Deram medicação a ela. Eu não sei o que Não teve, eu sabe. só sei que ela chegou dopada e o desespero foi grande. Imagina. Tive que bater na emergência com ela. E o que aconteceu depois disso? Aí o que aconteceu foi que, no período que ela foi dopada, eu já estava com 3 meses esperando o neuro para ela. Mas aí, depois da dopação, aí apareceu o neuro, apareceu o exame, aí apareceu tudo, né? Aí, tipo assim, provavelmente eles estavam querendo induzir que o problema tinha sido eu, né? Só que aí a médica que atendeu ela deixou claramente que ela estava dopada, porque a medicação que ela tomava era para o comportamento, não era dopante. Não era por sono. Isso. Aí, assim, eu não quis expor, eu quis tentar resolver da melhor forma possível, né? Com a direção, com as pessoas, mas infelizmente ficou por isso e pronto. E é importante lembrar que, É infelizmente, muito triste. nossos filhos têm sido sistematicamente vítimas de um sistema cruel, de um sistema perverso, de um sistema não inclusivo, que acontece em muitas instituições, inclusive na escola. Alguns professores mal intencionados, mal informados, mal capacitados, não conseguem lidar com nossos filhos. E a gente sabe, existem vários relatos em vários episódios de pessoas que se dizem profissionais de educação que fizeram uso de algumas substâncias químicas, tipo sossego-alinhão, para que os nossos filhos se aquietassem na escola. Gente, é vergonhoso, gente, é imoral, gente, é triste. A educação não é para todo mundo. Tem que ser uma pessoa especial. E a educação inclusiva, muito mais ainda. Mas o fato é que essas mães estão aqui para que elas possam contar para você a vida como ela é. É a verdadeira condição da maternidade atípica. Porque aqui e acolá a gente escuta um vídeo romantizando
o autismo. O autismo é lindo. Ele me ensinou a crescer. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Talvez até seja. Mas eu vou te dizer uma verdade. E eu digo aqui pela primeira vez. Eu odeio o autismo. Mas eu amo todas as crianças que vêm com este transtorno. Porque eu sei que por mais que não tenha cura, transtorno do espectro do autismo não tem cura, mas tem tratamento. E um tratamento consistente com visitas frequentes aos médicos especialistas, neuropediatras, uma família bem estruturada e uma rotina muito bem estabelecida faz com que eles se tornem funcionais e que eles possam ter uma vida saudável. E o que mais as mães querem é ver os filhos bem. Mas todas as mães têm medo. Talvez seja o maior de todos os medos. Eu vou perguntar para você, Lenice, qual é o seu maior medo? O maior do mundo? O meu maior medo é que eu morra e meu filho fique desamparado. Esse é meu maior medo. Às vezes eu me acordo à noite, olho para eles e fico pensando, quando eu partir, o que vai ser dos meus filhos? Porque a sociedade é cruel. A sociedade ela não perdoa. Meu maior medo hoje é esse, de eu partir e meus filhos ficarem nessa sociedade de hoje. É duro, né? Não sei se você está entendendo. Uma mãe atípica não tem sequer o direito de morrer. Sueli, qual é o teu maior medo? Eu tenho dois medos muito grandes. Por favor. O meu maior é eu morrer também e deixar minha filha, né? Esse é o meu maior medo. E o segundo maior medo é a minha filha ficar sem terapias e ela voltar a regredir. Porque a gente sabe que a criança, né, que tem esse transtorno, precisa de terapia praticamente pro resto da vida, até uma certa idade. Aí o meu medo é esse. É a regressão por falta das terapias também. São esses dois medos que eu tenho. E é importante você saber que todas as terapias que são prescritas pelo médico, se elas forem de fato concretizadas, não tem nenhuma garantia que nossos filhos vão evoluir. A terapia não garante crescimento. Mas a gente tem a garantia de que a falta da terapia, essa só vai trazer muito sofrimento, muita dor, muita regressão. Agora a pergunta é, a gente encontra terapias nos municípios? Encontra, Sueli? Não, infelizmente. É tanto que, assim, eu tenho muito medo de um dia, essa escola aqui, que eu peço muito a Deus que nunca aconteça, feche. Porque se um dia essa escola fechar, não sei o que vai ser de nós, mães atípicas. Não sei o que vai ser. De qual escola você está falando? A escola da natureza. Ah. Eu tenho muito medo, porque assim, eu sou grata a Deus e as pessoas não têm noção da evolução que a criança ela tem quando ela faz parte de uma ecoterapia. Para deixar claro para você, aqui na Escola da Natureza, nós atendemos a 40 crianças que vêm uma vez por semana e passam 1 hora em terapia. E nessa terapia chamada eco, de equino, terapia de tratamento, ecoterapia, as crianças são atendidas por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, elas são atendidas por psicomotricistas, elas são atendidas por equitadores, elas são atendidas por uma gama de profissionais. Aqui hoje são 17 profissionais atendendo aos filhos dessas mulheres. E sabe qual é a ajuda que a gente tem do município? Nenhuma. Do Estado? Nenhuma. Da União? Nenhuma, gente. E o pior de tudo é que aqui em Pindoretama existem pelo menos 700 crianças com laudo, com diagnóstico, que diz que elas têm uma deficiência e que elas precisam de tratamento.
Dessas 700, pelo menos 350 não tem nenhum atendimento. Nenhum. Zero. Sem falar daquelas que nenhum diagnóstico tem. E a grande maioria delas filhas de famílias muito, muito, muito carentes. Gente, é de lascar. É de doer. E eu acho que nós precisamos fazer alguma coisa para que os direitos dos nossos filhos sejam validados. Além da Escola da Natureza, fazem 2 anos que nós criamos o Instituto da Natureza. O Instituto é uma organização da sociedade civil que se propõe a atender gratuitamente ao máximo de crianças em situação de vulnerabilidade aqui em Pindaretama. Hoje o Instituto atende, com a graça de Deus, 26 crianças. 26 porque eu tive a felicidade de bater na porta de alguns amigos queridos e pedir ajuda. E dos meus amigos, 15 empresários generosos, cristãos, de bom coração, se prontificaram. E esses 15, eles apadrinham crianças que não têm nenhum atendimento, que têm uma renda baixíssima e muitas vezes não têm o que comer em casa. E hoje eles têm a felicidade de fazer ecoterapia na Escola da Natureza. 15 são apadrinhados por empresários. E eu, sozinho, apadrinho outros 11. E, gente, pesa. Pesa, porque você sabe quanto custa manter uma equipe de 17 pessoas. Você sabe quanto custa alimentar 6 cavalos. Preciso de mais ajuda. Preciso de mais apoio. Inclusive, apadrinhando uma criança, você pode até abater a sua doação no imposto de renda. Vem conhecer. Vem ver o que está acontecendo. Inclusive, aqui eu tenho 2 mães que estão passando por uma situação mais delicada, mais difícil. Um aperto financeiro. A sua em especial, que teve a felicidade de ser apadrinhada durante um bom tempo, mas que por motivos outros o padrinho dela não pôde dar sequência. E hoje ela está passando por muita dificuldade. Como é isso, Li? É porque a minha preocupação é que minha filha teve que parar de fazer a ecoterapia, por conta de eu não estar com condições de pagar a ecoterapia. Visto que ela não tem ainda o benefício, que o benefício é de grande ajuda. Aí, então, a minha preocupação é que ela venha ter um quadro de regressão, que ela venha regredir por conta de não estar fazendo a ecoterapia. Aí, lá no Pacajus, ela estava fazendo psicóloga, mas só tem hoje, o próximo mês aí já encerra, já não vai ter mais. Aí, resumindo, ela vai ficar sem nenhuma terapia. Isso dói, gente. E aqui mais uma mãe que tem que, além do custo de cuidar de uma criança, que tem 3 transtornos. Repetindo. Transtorno do déficit de atenção, transtorno do espectro do autismo, transtorno opositor desafiador e este último é terrível, gente. E que busca atendimento em Pindaretama, município onde ela reside, mas não encontrou. Ela leva a criança para um município vizinho a 30, 40 quilômetros daqui, gente. Quando a lei diz que toda criança tem direito à saúde, educação e inclusão. É duro. Se porventura você tiver condições, tiver recurso, tiver um bom coração, ajuda a gente. E por que eu não apadrinho a Sueli? Por motivo muito simples. Eu já tenho 11 afiliados. As nossas contas já estão no limite. E eu preciso respirar. Porque, repito, bancar uma folha de profissionais com 17 pessoas e a alimentação de 6 cavalos e a manutenção da estrutura que nós temos aqui não é fácil. Estou precisando de ajuda. Aliás, todos nós. Elinise, se tivesse alguma coisa que você quisesse pedir a Deus, pedir aos homens, pedir a alguém que pudesse te ajudar, o que tu pediria? Bom, a Deus, eu pediria a Deus que tirasse o autismo do meu filho. E aos homens? E aos homens, que Deus tocasse no coração deles,
que eles realmente, se fosse para governar o município, eles pensassem nas mães, nas crianças, porque tanto a criança sofre, mas quem sofre mais é a mãe. Quem sofre mais é a mãe porque ela vai bater, a Secretaria de Saúde, se a pessoa vai dizer para você, não tem vaga para o seu filho. Isso aconteceu comigo. Peguei a mãozinha do meu filho, voltei para casa, cheguei em casa e disse pro meu marido, você vai arrumar terapia para o nosso filho. Porque já que no município não tem, você vai arrumar. Ele foi, bateu no município vizinho e o município vizinho acolheu. Eu peço aos homens que tenham um bom coração e coloquem terapias de verdade. Coloque fono, coloque TO, coloque uma psicóloga, mas que atendam de verdade. Como assim, de verdade? De verdade, como que eu quero lhe dizer? Aqui, vamos supor que aqui tem, só que não tem para atender a demanda. Não tem. Eu procuro terapia em outro município, porque aqui na cidade que nós estamos não tem como atender meu filho. A Sueli procura em outro município, porque não tem como atender o seu filho. Então, para mim, a terapia aqui não funciona. Porque não atende os nossos filhos. A gente tem que recorrer aos outros municípios para recorrer ao nosso filho. Por quê? Que eu vou recorrer a outro município se eu vou até aqui? Você mora aqui, Eu moro você aqui. vota aqui, é aqui que você recolhe seus impostos. Exatamente. Eu tenho que me recorrer a outro município, então isso é injusto. Então, para mim, a terapia aqui não existe, não acontece. A gente tem que recorrer a outros municípios, a gente tem que tirar, tem que fazer um esforço para ter esse deslocamento, Um custo. um custo extra que não cabe no nosso orçamento, mas por amor aos nossos filhos, para ver a evolução dele, a gente se submete a isso. A gente paga a terapia, que a gente não pode, mas a gente faz, tira da boca para pagar, para ver a evolução dos nossos filhos. Então, para uma mãe, por causa da Sueli, ver um filho sem terapia é muito difícil. Porque a gente sabe o que a gente já passou com eles. Noite sem dormir, ver o filho se jogando no chão, se batendo, é muito difícil. A gente não quer que isso aconteça, volte a acontecer novamente. Importante que você saiba que algumas pessoas dizem por aí que hoje todo mundo é autista, porque o que nós queremos é que seja um benefício. Gente, por lei, as pessoas com deficiência têm direito a um benefício, BPC, que corresponde a R$ 1.612 para prover as necessidades. Somente 15% das pessoas com autismo conseguiram esse benefício. Alguns que o conseguiram foram questionados e perderam, estão na luta judicial. Mas a Sueli, especialmente, ela ainda não conseguiu o benefício da Esther. Por que, Sueli? A dificuldade do benefício da Esther é por conta que ela ainda não está no meu nome. Aí foi feita uma guarda provisória agora, né? Por 6 anos foi feita essa guarda provisória. E essa guarda provisória deu direito à perícia, né? Porque quando ia, a perita não fazia a perícia por conta que eu não tinha essa guarda, né? Aí, como eu tenho essa guarda provisória, eu já fui para a perícia e graças a Deus deu certo. Por conta da guarda. Porque se não tivesse essa guarda assinada pelo juiz, as peritas não faziam a perícia. Aí foi essa dificuldade que eu encontrei, né? Deu certo a perícia. Graças a Deus deu certo a perícia. E Dessa o vez resultado agora. do processo já saiu? Saiu ontem à tardinha. Oh, glória! Ontem à tarde você recebeu a notícia de que... Positivamente que deu certo. Graças Eu a não Deus. sabia disso, gente. Agora eu tô E eu ia profundamente falar com o feliz. seu Raíssa depois de tudo, mas como né, o assunto foi tocado agora, e Vocês entendem isso? Sueli teve a felicidade de, com a graça de Jeová, conseguir uma filha que ela não pôde parir.
e talvez fosse o grande desejo dela. Chegou na porta, uma menininha linda, uma moreninha encantadora, mas que veio com os 3 transtornos. E há 6 anos ela luta para ter a guarda definitiva e para ter acesso a um benefício que vai ajudar com algumas coisas. Mas ao contrário do que dizem por aí, o benefício não é para pagar terapia. Terapia é para ser oferecida gratuitamente pelo SUS. Ao contrário do que dizem por aí, o benefício não é para você comprar remédio quando falta na farmácia popular. Remédio é um benefício que é concedido pelo SUS. E é obrigação do município oferecer medicamento, terapia. Mas a pergunta é, todas as vezes que você precisou de medicamento, você encontrou? Às vezes sim, às vezes não. Quando não? E quando não, tem que comprar, porque a criança ela não pode ficar sem medicação. Você entende isso? Medicação é de uso continuado. E a ausência de uma medicação pode trazer consequências drásticas. E quando falta? Ah, tem que comprar. E se não tiver dinheiro? Tem que dar um jeito. É fácil? Não existe isso, não tem jeito, tem que dar um jeito. E uma das coisas mais lindas que eu vi aqui foi num grupo de mães que se chama Mami Focani. É um grupo de mães que se propõe a ser uma grande rede de apoio. Elas trocam medicamento. Da Sueli acabou. Ela não conseguiu pegar na farmácia. Mas a Helenise tem. Tem porque ela recebeu 2 e ainda tem alguns. E aí ela cede para a Sueli. Em contrapartida, quando recebeu, a Sueli devolve. E aí a gente fica num jogo de maneira tal que, só para constar, aqui eu tenho um medicamento por nome Atenta. Ele é importante. E ele é caro. E muitas vezes as mães não conseguem. Quem tem, cede. Esse aqui está disponível para doação. E aqui acolá chega um ou outro que favorece. Mas eu te pergunto, pode faltar? Nossos filhos não podem ficar. Até porque muitas vezes a gente não tem recurso. Você já precisou de algum medicamento e não teve? Aconteceu um episódio agora, esses dias, que a medicação da minha filha, um vidro, que é o Alistarb, sai no valor de 250 comprando normal. Para um mês tem que ser 3 vidros. 3 vidros dá no valor de 750. Isso quando a gente não compra com o desconto, né? Que tem uma farmácia de desconto. Aí o que que aconteceu? Como o seu Raiz falou, a questão da mão tocando, né? Tinha acabado, eu estava no desespero porque eu não tinha dinheiro para comprar. Aí foi que uma mãezinha disse: Sueli, eu tô com dor lá em casa. Só que como é comprado também, eu vou lhe vender um, aí quando você tiver o dinheiro, aí você me paga. E foi uma benção para mim. Ela me deu, eu fiquei dando a medicação. Inclusive, ontem eu paguei ela. E, tipo assim, é uma coisa que um ajuda a outra, né? Um ajuda a outra. Porque a gente vê com a medicação dessa daí, ó. É como as pessoas falam, né? Como o seu Raíssa acabou de falar, né? Sobre a questão do benefício. Que o benefício é para medicação, ó. A medicação dessa que dá os 3 litros, 750, já vai praticamente o salário, já vai embora, né? Aí tem as terapias, porque terapia também. Então, se for colocar na ponta do lápis, o salário é de boa ajuda, né? O benefício é de boa ajuda, mas não é o suficiente porque a criança necessita. Por exemplo, a minha filha, a Esther. A Esther, ela, além do transtorno, a Esther ela foi diagnosticada com pré-diabetes, colesterol, e ela ainda tem uma anemia, né? Que já é genética, né? E tudo isso precisa de tratamento, medicação e tudo. E ela só tem 6 anos. E ela só tem 6 anos. E queira Deus que ela tenha um futuro muito amplo pela frente. Agora, com certeza você sabe que a vida dela será cada vez melhor. A proporção em que ela tiver a felicidade de manter-se mais ainda próximo desta mãe. Que, aliás, é uma mãe atípica, profissional. Sueli é cabeleireira. E aqui em Pindoretama existe um movimento lindíssimo que é promovido pela KL Divulgações, para que a gente possa usar cada vez mais os serviços que são oferecidos pelas mães atípicas.
Tem uma que faz sobrancelha. A outra que bota cílio. Tem mais uma que faz crochê. Tem outra que costura. E a gente está tentando fazer um movimento, a gente, Mami Focani, para que essas mães que não podem trabalhar fora porque têm que cuidar dos filhos, mas que ficando em casa podem desenvolver uma atividade profissional e ao mesmo tempo cuidam das crianças. Recomendo. Excelente cabeleireiro. Vai lá. Onde fica a solidão? Fica atrás da Igreja da Matriz, no salão. Tem nem como errar. Atrás da igreja da matriz. E o que você faz lá? Assim, eu tenho. Essa minha profissão já está com mais de 30 anos, mais de 30 anos, né? Por conta do nascimento da Esther, como minha filha foi diagnosticada com autismo, a dificuldade do trabalho foi maior e também alguns clientes que foram minhas clientes deixaram de frequentar meu salão por conta da Esther, porque a Esther não deixa eu trabalhar. Aí, por conta disso, aí veio a dificuldade financeira, né? Por conta da falta e da demanda de clientes para mim poder trabalhar, para poder suprir a necessidade tanto da minha filha como da casa. Aí, aí eu tive o privilégio muito grande de conhecer o Mami Focani. Aí a KL, né, que é uma pessoa muito boa, que está em parceria comigo, está me ajudando muito a divulgar, assim, meu trabalho, promoções, para ver se a gente consegue ter já um retorno de clientes no salão. E estamos na batalha, né? E estamos esperando que dê certo. Só para deixar claro. KL Divulgações. Entra aí no Instagram, TikTok, Kawaii. KL Divulgações. Eliane é uma mãe extraordinária que tem três crianças com autismo. Não é mole não, gente. Tem que rebolar. E você? Como tem sido a sua relação com o trabalho? Está sendo possível? Na medida do possível. E essa medida pequena, né? Medida pequena. Onde eu trabalho, a coisa que eu fiz que eu poderia entrar de 11 e sair às 7. Mas na hora que eu precisar, eu disse, eu na hora que for, pelos meus filhos, eu saio. Ontem foi um dos dias. Ontem eu tive que ir para a escola, eu cheguei 11 horas no trabalho e disse assim, ó, 1 hora eu tenho que sair, que eu vou na escola dos meus filhos. Aí olhou para mim, tá certo. Porque o acordo que eu fiz foi esse. Eu trabalho aqui, mas na hora que for para resolver as coisas dos meus filhos, eu saio. Então, se for para escolher entre o trabalho dos meus filhos, eu escolho os meus filhos. E assim eu tô vivendo. Que bom que você encontrou um abençoado que entende a necessidade de uma mãe atípica, que lhe deu uma oportunidade. São patrões muito bons. Eles entendem, né, a minha necessidade. E assim, um ajuda o outro. Né? Eu sempre falo, eu faço o que eu posso. Na medida que vocês podem, vocês me ajudam, me liberando. Quando é dia de eu retorno para a doutora Sara Paneu, eles me liberam. Porque quando a gente só tem hora para chegar na consulta, tem hora para sair. Então é assim, vai vivendo. Até tô lá, até onde Deus. Que Deus Deu proteja. certo. Parabéns a vocês que têm esse entendimento. Mas você só consegue trabalhar se o seu filho estiver na escola. Sim, porque assim, pela manhã eles ficam em casa, aí eu entro 11 horas. Nesse curto período eles ficam com a minha mãe, até que meu marido chega, leva eles para a escola, que eles estudam à tarde, né? Fica 1 hora até as 5, aí nesse período eles ficam com a minha mãe, é o tempo que eu chego, 7 horas. Aí pronto. Não é fácil, não. Não. Não é fácil não, você tem que se rebolar, tem que ter paciência e ainda tem que dar atenção quando chega no trabalho deles. E só para finalizar. Imagina um soldado lá na Ucrânia sendo bombardeado pela Rússia. Você consegue imaginar o nível de estresse que ele sente no meio de um bombardeio? É grande, né? Pois existem pesquisas que dizem que o estresse que estas mães carregam chega a ser maior do que o estresse de um soldado na guerra. A gente convive. Imagina pelo menos um dia vivendo na pele dessas mães. Se todos os patrões soubessem disso, seriam como o seu.
que lhe proporciona. Se todos os clientes soubessem disso, eles teriam um pouco mais de tolerância quando a Esther fica brigando, gritando. O que a gente quer no final das contas é que todos nós sejamos mais humanos. Só ali para finalizar, o que você precisa dizer além de tudo? Recado final. O recado final é um apelo que eu quero fazer às autoridades, que olhem mais para essas crianças, que olhem mais para as terapias delas, porque como o Pinoretama tem quase 700 crianças autistas, então se a gente imaginar essas crianças quando elas estiverem adultas, como vai ser o mundo? Então que olhem para esse lado, para que essas crianças cresçam, trabalhem, casem, tenham uma família, que levem uma vida digna de como qualquer outra pessoa. E isso é possível desde que com medicamentos, atendimentos, terapia. As pessoas com autismo podem ter uma vida funcional. Anísias, sua palavra final. A minha palavra final é quase as das Sueli, né? Que as autoridades tenham compaixão das crianças, né? Com escolas mais capacitadas, com profissionais mais capacitados, que não coloquem qualquer pessoa para acompanhar os nossos filhos, que tenham professores capacitados e profissionais, que possam sim, de verdade, oferecer terapias aos nossos filhos. Sem que a gente precise se humilhar, sem que a Exatamente. gente precise brigar, sem que a gente precise colocar barraco. A única coisa que a gente quer é que os nossos filhos sejam atendidos como pessoas. Faça valer os direitos deles, né? Os direitos de Os direitos todo dos nossos cidadão. filhos. Tem. Meninas, agradeço demais a presença de vocês. Fiquem vai ter sido lisonjeado. E mais uma vez digo, aqui duas mulheres extraordinárias, mas que têm uma vida com muito sofrimento, com muitas alegrias, mas que não é nada fácil. Vem ajudar a gente. Vem conhecer a Escola da Natureza, vem conhecer o Instituto da Natureza. E se você puder, se você tiver bom coração, se você for cristão, contribui. Quem sabe, a padrinha. Vamos fazer com que a Estherzinha da Sueli volte a fazer ecoterapia. Obrigado a todos vocês. Nos vemos muito em breve. E até lá. Obrigado, meninas. Eu que agradeço.